Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor João Rodrigo Andrade e vamos continuar falando do desenvolvimento das equações de transporte, das equações diferenciais. Hoje vamos falar do balanço de quantidade de movimento linear. Então, assim como nós fizemos na aula anterior, vamos tratar desse balanço em um volume de controle, um pequeno cubo que representa um volume de controle. Então, antes de mais nada, antes de tudo, por assim dizer, para tratar da quantidade de movimento linear, vamos para o postulado de Newton, a segunda lei de Newton, que nos diz que a taxa de variação da quantidade de movimento linear de um determinado elemento é igual à soma de todas as forças externas agindo sobre esse elemento. E sobre um fluido, pessoal, é a mesma coisa, não é diferente de uma partícula sólida, correto? Então, essa lei ela pode ser aplicada sobre um volume também de controle. Então, essa igualdade, a taxa de variação da quantidade de movimento linear, é igual à soma dessas forças externas. No entanto, para um fluido, nós aplicamos essa taxa de variação como uma derivada total, correto? Então, aqui já continuamos considerando o ρ como constante, é um escoamento incompressível, e a taxa de variação dessa quantidade de movimento linear é dada por ρ multiplicado por um D maiúsculo T. E isso para a direção x, para a direção y e z é o mesmo processo. E o que significa esse D maiúsculo, pessoal? Essa aqui é chamada de derivada total. E a derivada total ela envolve dois termos principais. Uma derivada temporal, que é, por exemplo, um escoamento ele se dá naquele mesmo ponto, não modificamos esse ponto. Em um segundo, a velocidade é uma, e no outro segundo, a velocidade é outra. Então, temos uma variação temporal dessa velocidade, correto? E um segundo termo representando já a variação uma pequena variação da posição da partícula. Então a partícula ele está nesse ponto numa velocidade e no próximo intervalo de tempo ela se deslocou um pouco e modificou também sua velocidade. Então ela é também uma variação espacial. Essa variação, essa derivada total, ela é representada da seguinte forma. Então para a velocidade u é dρ u dρ t mais u dρ u dρ x mais v dρ u dρ y mais w dρ u dρ z, correto? Então, esta é a taxa de variação da quantidade de movimento linear de um determinado elemento. E quais são os mecanismos que faz com que essa quantidade de movimento varie, pessoal? São as forças agindo sobre aquele volume de controle que estamos considerando, que é o mesmo volume da aula anterior, certo? Então, temos aqui algumas forças de superfície, que são forças que vão agir na forma de tensão na superfície do volume de controle, que é a pressão e a viscosidade, são as principais que consideramos aqui. E também forças de campo ou forças de corpo, correto? Que temos aqui a gravidade, a força de Coriolis e o eletromagnetismo, correto? A força de gravidade, ela sempre age quando temos um determinado campo gravitacional. Se estamos no espaço, ela não existe, mas se estamos na Terra, ela existe sim. Muitas vezes a força de gravidade ela não é representada na equação, porque temos um termo de pressão que também não é representado, que compensa aquela gravidade, correto? Mas a gravidade sempre está lá. Uma força de Coriolis, que é uma força dada a uma relação de coordenadas, se temos, por exemplo, um determinado sistema de coordenadas se movimentando com uma determinada aceleração em relação a um outro sistema, então essa força de Coriolis ela surge. Então é uma força mais conceituada através de sistemas de coordenadas. Se formos para um sistema de coordenadas central, único, então essa força de Coriolis ela não existirá, correto? E força de eletromagnetismo, caso haja escoamento de um determinado fluido magnetizado, submetido a um campo magnético, então ele pode receber esse tipo de força, essa força eletromagnética, correto? Então, continuando, essas forças de superfície, então,
separando em forças de pressão e forças viscosas, elas podem ser representadas no mesmo volume de controle. Então, em cada uma das faces desse volume de controle, teremos 3 componentes, que é uma componente na direção x, uma componente na direção y e uma componente na direção z. Então, vamos representar, primeiramente, as tensões cisalhantes devido à viscosidade. Vamos chamar essas tensões de tal. Numa face, que chamamos aqui de face x, que é uma face variando na direção x, teremos 3 componentes. O tal xx, que é na direção x e na face x. O tal xy, que é na face x, porém na direção y, nessa direção aqui. E a z, tal xz. E assim se repete em todas as outras faces, de tal forma que temos um tensor representando as tensões viscosas deste elemento. Assim como é feito para as tensões viscosas, também é feito para a pressão. Só que a pressão, pessoal, ela tem um diferencial. A pressão, ela nunca age de forma cisalhante. É sempre uma tensão normal à superfície. Correto? Então, um conjunto dessas tensões é chamado de tensor das tensões, que é uma soma das tensões de pressão mais as tensões viscosas. O campo de pressão é chamado de um tensor, o tensor de pressão, melhor dizendo, chamado de um tensor isotrópico. Por que isotrópico? Porque temos elementos diferentes de zero apenas na diagonal principal. E seus termos são negativos, eles são negativos porque a pressão sempre age no sentido a pressionar contra um vetor superfície, correto? Mais um tensor das tensões viscosas. Então, é uma soma desses 2 campos. Então, o tensor de pressão é uma tensão normal e é representado por P. As tensões viscosas é representado pela letra tau, certo? Normalmente, tau e j, esse sufixo ij, representa a face, o I representa a face que aquela tensão está agindo, e J a direção que ela age. Por exemplo, tal XX está na face X e na direção também X. Tal XY na face X na direção Y. E assim por diante. Então, vamos considerar aqui todos os tensores, todas as tensões agindo somente na direção X. Então, vamos ter todos os elementos que o segundo termo desse sufixo é x, correto? Então, yx, tal xx, tal zx, correto? Então, representando esses termos, teremos a seguinte representação esquemática. E note, pessoal, que há uma outra variação aqui. Assim como foi feito para a massa, nós vamos chamar de tal xx, por exemplo, a tensão cisalhante é exatamente no centro desse volume. Se nos deslocamos para a face, então esse campo teve uma pequena variação, que agora é tal xx, menos a variação de tal xx em x multiplicado por essa distância de variação. Como é um elemento pequeno, podemos aplicar isso. É praticamente uma linearização, mas é uma linearização infinita, porque o elemento é infinitesimal. Então, dessa forma, temos todos esses vetores, essas forças representadas aqui nesse desenho, nesse diagrama, e somando todas essas forças, somando em cada uma das faces, né, vamos na face W e E, que representa E de leste, que é east, e W de oeste, que é west, certo? Então, somando essas duas faces, teremos a seguinte equação. Então, temos aqui, por exemplo, o P menos dρP, dρx multiplicado por 1 sobre 2 dρx, que é este termo aqui. Mais menos esse termo aqui, porque ele está numa direção contrária ao P, então aqui, multiplicado por ΔX, ΔZ, que representa a área. A área, necessariamente, ela deve ser multiplicada por esse termo, porque ele é uma tensão. Uma tensão ela deve ser multiplicada pela área para ocasionar uma força, correto? Então, somando todos esses termos, também fazemos isso para as direções norte e sul, e o mesmo processo, o mesmo procedimento para a direção B e T, que é bottom, baixo, e top,
que é a parte superior. Então, somando todos esses termos e realizando simplificações, quais simplificações? Por exemplo, temos aqui o P e temos aqui o menos P. Então, P menos P é zero, certo? Então, cortamos. Tal X é a mesma coisa, menos tal X, aqui mais tal X, zero também. Então, nos resta apenas esses três termos diferenciais. Então, dRom menos P mais tal XX, dRom X, mais dRom tal YX, dRom Y, mais dRom tal ZX, dRom Z, correto? Então, são esses três termos diferenciais. Então, pessoal, essas são as forças de superfície agindo sobre esse elemento. Além das forças de superfície, podemos ter outras forças, também chamada de campo, ou chamada de corpo, que vamos representar pela letra S, SMX. Então, nesse S, temos ali a força gravitacional, a força eletromagnética, N forças que deseja se aplicar. E nós vimos o postulado ali de Newton, que a soma dessas forças externas é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear. Então, ρ du dt é igual a esse termo que encontramos. Aplicamos o mesmo procedimento para direções que aplicamos para a direção x com a velocidade u, para a direção y com v e para a direção z com w, certo? Então, temos aqui essas três equações representadas aqui na apresentação. Pessoal, a essas equações nós damos o nome de equações de Cauchy, correto? Então, são equações ainda abertas, pois não conhecemos o comportamento dessas tensões. Então, temos aqui a pressão, nós entendemos como ela funciona, mas as tensões não, são incógnitas, não sabemos ainda como elas se comportam, certo? Então, são as chamadas equações de Cauchy. Nós vamos ver nas próximas aulas que essas equações de Cauchy dão origem às equações de Navier-Stokes, uma vez que representamos essas tensões cisalhantes viscosas relativa ao tensor gradiente de velocidade, correto? Multiplicado por uma constante que chamamos de viscosidade do fluido. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Encerramos esse vídeo por hoje. Muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima.